Olá pessoal, tudo bem? A gente entrou agora no módulo de processo para que a gente explique para vocês como é que funciona. Então, como eu havia dito lá no primeiro vídeo, o módulo de processo ele já faz uma separação para vocês automaticamente, né? Respeitando aqueles relatórios que eu tinha dito para vocês. Então, para vocês terem uma noção, o que o sistema vai fazendo conforme os processos vão sendo cadastrados. Eu tenho aqui processos que foram incluídos no sistema e que eu ainda não marquei perícia ou assistência técnica, né? Ainda não marquei a perícia. Então está aqui 2 processos que eu cadastrei aqui dentro do sistema. Eu também tenho 2 processos em que eu já marquei perícia. Então, o que o sistema faz? Ele separa para mim os processos em que eu já analisei, já cadastrei aqui todas as informações e já marquei perícia, já 22/2/2016, às 10 horas da manhã e o outro também às 16h30. Quer dizer, o sistema vai montando um agendamento aqui de uma forma bem simples, porque chega no dia 22, o que eu tenho que fazer? O sistema já me separou tudo aqui que eu tenho que fazer, né? Processos em que eu já fiz perícia e falta entregar o laudo. Quer dizer, eu tenho uma porção de perícias aqui que já foram feitas, já está tudo certo e falta entregar o laudo. Como que ele passa de lá para cá automaticamente? Para cá? Ele passa de uma forma automática. Por exemplo, chegou no dia 22, chegou no dia 23, por exemplo, ele já saiu daqui e já veio para cá. Quer dizer, o sistema já deduziu que eu fiz essa perícia, né? Se eu não fiz, eu posso remarcar essa perícia e ele entra nesse quadrante automaticamente. Mas, de uma forma automática, o sistema já deduziu que você fez essa perícia e já veio para cá, tá? Então, aqui tem todos os processos que eu já fiz perícia e falta entregar o laudo. E aqui eu tenho os processos em que eu já entreguei o laudo, mas eu ainda não finalizei. Quer dizer, eu estou aguardando, eu entreguei o laudo, falei, entreguei o laudo no TRT, agora estou esperando para ver se está tudo certo. Se não tiver nenhuma devolutiva, eu entro aqui e já finalizo o processo, eu vou te mostrar. Tá? Então, esses são os processos finalizados, encerrados. Quer dizer, foi de ponta a ponta e foram encerrados. Então, eu tenho algumas funções dentro do processo. A primeira função é justamente as informações aqui em cima. Então, eu começo a obter tantas informações que se eu quiser procurar um autor, por exemplo, eu quero procurar aqui a Irani, por exemplo. Eu só basta digitar Irani que ele já separou para mim todos os processos dela. Ou se eu quiser procurar juntar as informações, eu posso juntar as informações. Ou se eu quiser procurar aqui um reclamado, por exemplo, eu quero procurar a Agrícola Jandelli, por exemplo. Eu posso colocar Jandelli. Tá vendo? Ele vai me separar tudo que é da Agrícola Jandelli. Aí eu tenho uma noção também, né? Eu posso apagar, né? E eu tenho as funções aqui do lado esquerdo também. A primeira função aqui é alterar o processo, eu acesso o processo, tanto para alteração como para consulta de alguma informação. Eu cadastro histórico do processo. Esse histórico é justamente aquele que eu disse lá no início. Se eu cadastrar uma data de follow-up, eu crio um agendamento do que eu tenho que fazer futuramente em relação a esse processo. Aqui eu agrego imagens que foram retiradas ou de vistoria, ou eu fiz um exame no paciente, eu tirei foto, identificando, comprovando que aquele paciente tem aquela doença ou não tem aquela doença, ou teve um acidente de trabalho ou não teve um acidente de trabalho. Eu posso tirar fotos e subir para o data center. Essas fotos vão ficar armazenadas em lugares totalmente confiáveis e seguros, tá? Aqui eu gero o laudo ou parecer técnico, o sistema ele faz isso automaticamente para você. Então, a partir do momento que você alimenta o sistema, você não precisa se preocupar com mais nada. O sistema vai gerenciar essas informações para você e também já vai gerar o laudo automaticamente, de uma forma personalizada. Tá? Eu posso gerar o laudo tanto em Word como em PDF já. Então, eu clico aqui e eu já gero em PDF. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu já... o trabalho está concluído, né? Então, por exemplo, eu quero clicar aqui e gerar em PDF, por exemplo. Isso é um exemplo só, tá? Um detalhe importante.
Dentro do sistema, gerencio vários tipos de perícias, desde doença e acidente de trabalho, afastamento previdenciário, ó, tá vendo? Afastamento previdenciário, insalubridade, periculosidade, tá? Então, vamos ver se esse aqui é. Olha lá, esse que tem mais informações, inclusive honorário. Ó. Então, a partir do momento que eu coloco o honorário, ele já solicita para mim automaticamente os valores de honorários. Ó. Todos os dados, tá vendo? Ó? Afastamento, CAT, tá vendo? Aqui é um exemplo só, mas aqui são imagens que eu coloquei lá no processo, ele já sai automaticamente para mim aqui. Os dados profissionográficos, né? Política de segurança da empresa, ó, riscos ocupacionais, não tem nenhum risco, tem um item lá, porque a partir do momento que você coloca que não quer que saia no laudo, ele não sai, tá? Estado anterior, comorbidades, tá vendo? Doenças familiares, anamnese dirigida, atividades laborais, exames físicos, né? Ombro direito, esquerdo, cotovelo esquerdo, referencial técnico, eu coloco só o referencial técnico, ele já sai para mim tudo sobre aquele referencial técnico, raciocínio técnico pericial, né? Todas as informações, tá vendo? Ó? Então tudo isso o sistema montou para mim automaticamente, ó. Tá? Ó. Critérios, valoração do dano corporal, então as informações que eu coloquei lá no teste já saem aqui, incapacidade, tá vendo? Sofrimento padecido. Essas informações eu não incluí nada dentro do sistema. A única coisa que eu disse foi sim, não, tá vendo? Ó? Por quê? E eu escolhi que era a incapacidade laboral. A partir do momento que eu coloquei naquela capacidade laboral total, ele já sai a descrição, já sai todas as informações. Ó. Isso aqui eu não coloquei nada, ele já colocou para mim. Tá vendo? Ó? Todas as informações, conclusões, tá vendo? Então já sai tudo para mim automaticamente, tá? Isso é só um exemplo. Então, a partir do momento que eu entro no processo, ou eu posso incluir um novo processo, tá? Eu só vou alterar para que as informações estejam aqui já para mim. Então, eu coloco lá a data do processo, o tipo de perícia, né? Que tipo de perícia que eu quero trabalhar. A partir do momento que eu coloco, por exemplo, outro tipo de doença, vocês estão vendo aqui que está laudo médico, ele muda para mim já automaticamente para afastamento previdenciário, ele muda para mim automaticamente a cara de tudo, tira campos, um monte de coisa. Então, doença e acidente de trabalho, né? O número do processo, né? Então, a partir do momento que eu coloco o número aqui que não tem, que eu falei para vocês, né? Então, eu coloco o número lá, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Eu posso até colocar 1, 2, 3 para te mostrar o seguinte, vocês não precisam colocar esse zero à esquerda, tá? O sistema coloca automaticamente para você. Por exemplo, não existe essa vara, né? Eu posso colocar lá, por exemplo, quarta vara de trabalho de São Paulo, por exemplo. Aí vocês colocam a cidade, coloca tudo certinho para que saia certinho também lá no laudo de vocês, tá? É um exemplo. Só que aqui ele não vai gravar, ele só vai gravar a informação a partir do momento que eu der gravar e continuar, ou gravar e sair, tá? Esse gravar e continuar, ele possui a função de que se você estiver cadastrando um monte de coisa no laudo, chega uma hora que é bom você gravar e continuar, porque se tem você está trabalhando no desktop, por exemplo, tem uma queda de energia, não está gravado. Então, e é lógico que toda hora você gravar e continuar não tem necessidade. Então, chega uma hora e fala, pô, eu servi bastante já, vou lá, gravo e continuo, tá? Então, eu vou voltar aqui porque estava antes, 15:10, por exemplo. Então, a partir do momento que eu coloquei lá a vara, e se tiver mais de uma vara, você está vendo que automaticamente, então, lá na vara de Rio Claro, tem essa situação, né? Que se tem a mesma justiça, o mesmo tribunal e a mesma origem para varas diferentes. Então, para solucionar esse problema, a gente listou aqui todas as varas iguais e você escolhe para que saia correto lá no processo, tá? O número único é um número que você não precisa colocar, se tiver lá no processo você coloca, mas se não você pode deixar em branco. Aqui o responsável pelo processo é quem abriu a licença, né? Não tem outro responsável, só existe um responsável.
A atuação dele vai ser como perito do juiz ou como assistente técnico? Aqui ele muda também completamente a cara das duas situações, tá? Aqui, identificação do processo, a parte autor e a parte reclamada. Vamos dizer que eu não tenho a parte autora cadastrada e nem a parte reclamada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho duas situações aqui. Ou eu posso clicar em pesquisa e incluir o autor, aí eu vou sair do processo e vou lá no cadastro de autor automaticamente. Tá vendo? Eu posso incluir o autor. Tá? Então eu abandono, porque eu não quero incluir o autor. Vamos dizer que eu incluí o autor e ele não está aparecendo na listagem. Basta que eu atualize a informação. Ele vai buscar o autor que acabou de ser cadastrado e ele vai aparecer aqui para você. Tá? Então, a partir do momento que eu quiser incluir o autor ali, basta eu clicar nesse verdinho aqui. Ó. Então, por exemplo, Danilo Gonçalves. Eu clico aqui, ele automaticamente vem para cá. Ah, mas eu não quero incluir todos os dados do autor, né? Eu não quero isso aqui. Eu quero incluir alguns, eu tenho inclusão sintética. A inclusão sintética é muito boa, porque eu vou colocar o CPF, que é obrigatório, o nome, o sexo, a dominância, e esses três dados não são obrigatórios, mas são importantes. Então, se você tiver telefone, celular e e-mail, aqui você já cadastrou a parte autora, e a partir do momento que você incluiu, você está aqui. Quer dizer, existindo a parte autora, você não precisa vir aqui em inclusão sintética toda hora. Basta você vir em pesquisa e selecionar ele aqui, ó. Tá? Porque ele já está cadastrado, você não precisa cadastrar ele de novo. A parte reclamada é a mesma coisa. Eu posso pesquisar e lá incluir a parte reclamada ou alterar alguma informação, né? E selecionar ela aqui, ó. Tá? Selecionei ela aqui. Se eu não tiver a parte reclamada aqui, basta eu clicar em inclusão sintética também. Eu posso incluir por aqui. Aí vai o CNPJ, eu posso consultar o cartão CNPJ por aqui também. O nome, o KNAI da empresa e os telefones. Tá vendo? Então, a partir do momento que eu gravo a informação, ele já vem para cá automaticamente. Os advogados é a mesma coisa. Eu não preciso ir lá em estrutura cadastral advogado. Se o advogado já existir, basta eu entrar em pesquisa, pegar e confirmar. Tá? Se eu quiser incluir um advogado por aqui, eu vou sair daqui e lá na estrutura incluir o advogado inteiro. Ah, mas eu não quero incluir o advogado inteiro, eu quero incluir só alguns dados. Então eu venho aqui em inclusão sintética, a mesma coisa, CPF ou o número da OAB. Se eu não tiver esse é obrigatório, um dos dois são obrigatórios. Aí nome, sexo, a mesma coisa. A partir do momento que eu gravei, ele já inclui ele automaticamente para mim. Só tomem cuidado para não incluir ele duas vezes aqui, senão o processo não vai ser gravado. Tá? Então eu tenho dois advogados aqui diferentes. Tá? A mesma coisa aqui, faço inclusão sintética. E o assistente técnico é a mesma coisa, então eu posso pesquisar aqui o assistente e colocar. Tá? Esses campos não são obrigatórios, mas se você tiver a relação deles aqui preenchido, tá ótimo. Aí eu parto aqui para segmento processual. Segmento processual é a data que eu recebi de intimação. Eu quero habilitar a informação de alguma manifestação inicial que eu quero colocar. Ah, quero solicitar exames, alguma coisa antes da perícia. Então eu solicito, emito o documento de manifestação e mando para o TRT. Então o sistema já emite esse documento com as suas informações automaticamente. Tá? Qual que é o prazo normalmente para a data de intimação? Normalmente são 10 dias, mas como eu solicitei manifestação aqui, ele vai cair naquele relatório de aguardando documentos. Ele não vai estar aguardando, ele não vai cair em processos, nada disso. Tá? Informações da perícia. É por aqui que eu marco a perícia. Por que ele está desabilitado? Porque eu usei o agendamento para isso. Eu coloquei a data de perícia, a hora, o local da perícia, que pode ser no consultório, pode ser na sede da reclamada, na vara do trabalho ou em outro lugar. Por exemplo, se eu colocar aqui no consultório do perito, ele automaticamente vai me colocar aqui, ó, qual que é o consultório, tá? O motivo da perícia, tá? E eu posso clicar em agendar. Então, por que ele está desabilitado? Porque ele está agendado lá no Google para mim. E quando eu estiver agendado, ele automaticamente mostra no meu celular, ele me notifica dizendo, vai ter uma perícia hoje às 11 horas, por exemplo. Tá? E eu posso emitir documento de perícia. Só que antes de emitir documento de perícia, eu venho aqui solicitar que documentos que eu preciso.
Tá? Então, antecipação de honorário, documentos da parte autora, eu quero cópia completa dos prontuários, da parte autora ainda eu quero cópias dos exames que comprovem sua doença. Então, eu posso solicitar, eu posso clicar, né, o que eu quero que a parte autora traga juntamente na perícia. E eu venho aqui e clico. Por que está aparecendo essa informação para mim? Essa informação ela não aparece de cara. É porque eu marquei uma perícia, a parte autora não veio e o juiz mandou remarcar. Então eu tenho a informação dela remarcada e tenho a informação que ele veio na perícia, mas a parte autora não compareceu. Tá? Então eu estou te mostrando já um processo finalizado, com perícia pronta, tudo certinho, mas quando eu estou incluindo ele, essa parte não aparece, só vai aparecer quando a parte autora não compareceu. Tá? Aí a partir do momento que a parte autora compareceu, eu fico tranquilo, mas ele fica registrado que já tinha marcado uma perícia. Qualquer problema está aqui. Né? Aí depois que eu fiz a perícia, eu posso solicitar documentos ou exames. Aí eu clico aqui em documentos ou exames e solicito e emito a manifestação também. E o sistema já vai gerar esse documento para mim automaticamente. Eu preciso marcar vistoria no ambiente de trabalho. Eu marco a data, a hora, o local, pode ser na sede ou numa filial, por exemplo, que tenha outro endereço. E eu posso também agendar no Google. Esse agendamento vai ficar para mim registrado lá no agendamento, onde eu posso olhar no celular, posso olhar pelo computador, posso olhar por onde eu quiser. Todas essas informações. A partir do momento que eu entreguei o laudo, eu gerei o laudo, vamos dizer que eu gerei o laudo, e entreguei para o TRT. Eu venho aqui e coloco que data que eu entreguei. Então ele vai sair lá do status, aguardando a entrega do laudo, e vai entrar no status, laudo, processo entregue. Né? Então é por aqui que comanda. Aqui eu tenho algumas situações. Eu vou voltar nesse item aqui, mas eu vou só explicar antes. Neste item aqui, eu posso, a partir do momento que eu concluí o laudo, né, eu posso julgar o que eu tenho nexo e o que eu não tenho nexo, dependendo se eu sou assistente ou perito, por exemplo, o que o juiz deu? Ausência de nexo, existência de nexo causal, e o assistente pode ter dado um assistente de nexo com causal. Então, aqui eu tenho uma visão por CID, por item reclamado pela parte autora, de quais foram as conclusões, tá? E isso aqui eu vou explicar onde que entra para poder o registro aparecer aqui. Aqui são os quesitos de esclarecimentos que eu não colocaria aqui, tá? Esquece esse cadastro e coloca os quesitos aqui, ó, no laudo médico, quesitos, aí sim, tá? Que é que vai sair lá no processo. Aqui é só para um controle interno. Então eu recomendo que você coloque os quesitos lá. Aqui, informações citadas na primeira instância, segunda instância ou terceira instância. Né? Então, aqui ele está na primeira instância, foi julgado favorável ao autor. Segunda instância, teve acordo favorável ao autor. Mas eu posso estar aqui favorável ao autor ou favorável à reclamada. Né? E aqui, na terceira instância, não houve. Né? Então, está aí. Os dados dos honorários. A partir do momento que eu solicitei o honorário de adiantamento, vai sair para mim aquela frase que eu mostrei lá no laudo, que é que eu quero X reais de adiantamento. Esse X reais ele vai somar nesse valor solicitado, mais esse valor solicitado. Então a soma dele solicitado é 3 mil reais. Quando eu gerar o laudo, ele não vai só colocar isso para mim, ele vai colocar a soma de 3 mil reais. Tá? Então isso aqui que faz eu controlar as informações. Então aqui você tem a data de solicitação, o valor solicitado. Aqui no caso está dizendo que foi pago já e não foi pago nem nada. Mas eu posso dizer que foi pago R$1.000, por exemplo. Tá? E aqui no valor pago também vamos dizer que foi pago R$1.300. Então a partir do momento que eu coloquei essa informação, o sistema vai te mostrar quais são as varas que está te pagando melhor. E você, com uma quantidade enorme de perícias, você pode começar a julgar se você vai aceitar a perícia daquela determinada vara ou não. Então, a partir do momento que eu atualizei os valores, o sistema vai me mostrar que eu solicitei, ele está gerando aqui, né? E que eu solicitei lá R$3.000 e recebi 2.300, tá?
Aí eu posso entrar aqui já na laudo médico. Aqui começa a perícia. Então eu tenho aqui a capa, né? Que você pode complementar com alguma informação que você queira ou alterar essa informação. Eu tenho a introdução, que são as pessoas que apareceram na perícia, né? Então eu posso preencher tanto com campo livre, como eu posso preencher com alguma informação do sistema. Só que para preencher com informação do sistema, eu preciso ter as pessoas cadastradas. Então, muitas vezes as pessoas utilizam o campo livre para isso. Então, clica aqui no preenche campo livre, porque aí eu não preciso ficar cadastrando. O detalhe todo que essa doutor Paula, doutor Fábio aqui, doutor Adriano, vão ficar só nesse processo, tá? Então, a qualificação da empresa, vai aparecer para mim todos os dados da empresa, qualificação da parte autora. Então, se tem alguma informação aqui que eu não que está errada ou que precisa ser complementada, basta acessar o cadastro da parte autora ou acessar o cadastro da empresa para que eu possa atualizar. Dados processuais. Aqui nos dados processuais você vai colocar as informações pertinentes à parte autora. Né? O que a parte autora está requerendo com esse processo, né? Se existe alguma doença que precisa ser investigada, o que ela está requerendo, né? E aqui a parte da defesa, o que a parte da reclamante está se defendendo, né? Se foram abertos atestados, então aqui estão os atestados, se foi aberto algum CAT, documentos do INSS, se teve algum treinamento, programas de SST e outros documentos de prova. Tá? Dados profissionográficos. Então, nos dados profissionográficos, eu tenho aqui o primeiro contrato de trabalho, né, que é a data de admissão, se ele foi demitido ou não, no caso, se ele não foi demitido, vai ficar em branco. A jornada de trabalho dele já estão todas cadastradas. Se foi acidente de trabalho, eu coloco aqui qual foi o acidente de trabalho. Os afastamentos previdenciários. Nesses afastamentos previdenciários, eu posso colocar campo livre ou eu posso cadastrar pelo sistema. Então, por exemplo, aqui insere afastamento. Eu coloco aqui se é antes, durante, depois ou uma aposentadoria do INSS. Então, durante o contrato laboral, eu coloco lá a data que aconteceu o afastamento, né? Do dia 2, por exemplo, de novembro, né? Ao dia 26 de novembro, por exemplo. Qual que foi o CID principal? Aí eu posso colocar lá Bursite, por exemplo. Então, o sistema vai me separar lá, foi Bursite de ombro, por exemplo. Então, eu jogo lá Bursite de ombro, né? Qual foi o benefício que ele recebeu? Foi lá, doença, né? Auxílio doença, por doença, auxílio doença previdenciária, por exemplo. Né? Então, o sistema que está pesquisando, ele colocou B31 e o período total. Né? A partir do momento que eu gravei essa informação, ele já me colocou lá como os dados de afastamento, tá vendo? Tá? Mas como eu puxei, tá? Eu puxei lá, estava campo previdenciário, ele apareceu agora para mim. Tá? Então eu tenho aqui os dados previdenciários, né? Aqui, ó, descrição das atividades laborais. Essa descrição eu posso escrever aqui sem problema nenhum, mas vamos dizer que lá na palavra-chave eu já incluí algumas coisas. Então eu posso puxar lá, por exemplo, serviço de pedreiro. Então, uma vez que eu coloquei lá na palavra-chave, basta colocar aqui, ele já me coloca qual é a descrição da atividade laboral. Quais são as IPIs que foram entregues para ele? O perfil do IPI, né? Os trabalhos anteriores e posteriores. Se vocês quiserem clicar aqui em habilitar campo livre, vocês podem. Aí vocês escrevem trabalho anterior ou trabalho posterior. Política de segurança da empresa. Eu posso habilitar ou não habilitar essa informação. Então, a partir do momento que está habilitado, ele vai aparecer para mim. Se ele estiver desabilitado, ele não vai aparecer nada para mim, tá vendo? Então, a partir do momento que eu habilitar essa informação, eu posso preencher lá o habilitar a política de segurança da empresa, se possui PPRA, tá vendo? Se faz avaliação quantitativa, né? Se a empresa possui PC SMO, né? E aqui eu tenho algumas informações que também condizem com a parte autora. Então, por exemplo, a empresa realiza ginástica laboral, a parte autora pode dizer que não, entendeu? A empresa realiza rodízio de função, ela pode dizer que sim, a parte autora diz que não. Então, é confronto de informação, tá? Riscos ocupacionais.
Então eu tenho muitos riscos ocupacionais aqui, ó. Então eu tenho os riscos ocupacionais físicos, né? Psíquicos, tá vendo? Acidentes de trabalho, tá vendo? Tá? Aqui é levantamento de dados clínicos, por exemplo. Então eu tenho aqui deficiências prévias, né? Você está vendo como é fácil a parte do sistema? Então eu não preciso criar nada, está tudo criado no sistema e o sistema vai te dando o caminho já para você realizar uma perícia inteira. Então é tranquilo você realizar uma perícia, alguma assistência técnica dentro do sistema. Então, habilitar informações do estado anterior. Então, tem todas as informações do estado anterior. Aqui a gente diz que é por aqui que começa uma perícia, que é avaliando o estado anterior da pessoa. Tá? Então, comorbidades, se ela possui diabetes, doença de tireoide, todas só vão preenchendo o perfil da parte autora. Doenças familiares, se tem alguma doença familiar, atividades dessas laborais, história clínica ocupacional. Aqui é uma tabela que eu posso colocar N CIDs, tá? Então, é por aqui que eu vou colocar quais são os CIDs que a parte autora está reclamando. A partir do momento que eu incluir o CID aqui, o que o sistema faz? Ele vai fazer a ligação desse CID com o KNAI da empresa que a gente cadastrou lá da parte reclamada, né? Então, a partir do momento que eu incluir o CID, e se eu quiser vir aqui em avaliação de nexo causal, o sistema vai me mostrar cada CID se existe nexo técnico epidemiológico ou não. Ó. Tá vendo? Então eu vou voltar aqui em levantamento de dados clínicos e eu posso cadastrar aqui as anamneses osteomuscular. Então aqui foi cadastrada uma anamnese, ó. Então aqui eu estou puxando essa informação. Olha lá, foi cadastrada uma anamnese, eu posso puxar aqui para cima, com todas as informações, né, da anamnese. A anamnese psiquiátrica eu posso cadastrar também. Aqui em caso de DPVAT, aqui não vai deixar porque o tipo de perícia não é DPVAT, não é securitária, tá? História livre também. Aqui eu também tenho texto livre, ó. Se eu quiser colocar algum texto livre de história clínica ocupacional, eu posso. Exames clínicos, tá vendo? Ó? Aqui no exame clínico eu tenho todos os tipos de exame. Lembra que eu disse lá do peso e da altura? Ó. Aqui ele vai solicitar de novo, tá? Então, habilitar os exames gerais, eu posso colocar as informações de exames gerais. Se for exame psíquico, olhos, ouvidos, nariz, garganta, pescoço, coluna lombar, ombro. Aqui no caso foi habilitado o ombro. Aí eu escolho, ombro esquerdo ou ombro direito, tá vendo? Se for um dos ombros e tiver aqui desabilitado, ele desabilita todas as informações aqui para mim. Se eu quiser habilitar as informações, basta clicar e ele vai habilitar para mim automaticamente, para que eu possa também avaliar o ombro direito. Então aqui a parte a parte autora está reclamando do ombro esquerdo, então eu posso colocar todas as informações. Quando a opção está como não realizado, esses não realizados não vão sair no laudo, tá? Então aqui, cotovelo, também está reclamando do cotovelo esquerdo, tem todas as informações. Aí eu posso punho-mão, dedo, quadril, joelho, pés, dedos. Quer dizer, o sistema é completo para que você possa realizar uma perícia de uma forma fácil, tranquila e profissional, né? Eu fiz alguns exames complementares, eu posso colocar aqui as informações dos exames complementares. Referencial técnico, eu coloquei aqui bursite, o sistema já preencheu automaticamente conteúdo de bursite, né? Aqui no referencial técnico, você não vai colocar nada de acidente. Por exemplo, perder um dedo. Você não tem referencial técnico de perda de falange do terceiro dedo, por exemplo. Por quê? Perdeu o dedo, perdeu, você não tem referencial técnico. Agora, se for uma doença que você precisa explicar algo para o magistrado, aí sim você coloca lá e o conteúdo dele vai sair. Avaliação de nexo com causal. Nexo causal. Então, aqui é o que a gente já tinha mostrado anteriormente, que é a avaliação de nexo técnico epidemiológico. É lógico que existe o nexo técnico epidemiológico, o sistema só está te informando, mas quem vai avaliar se existe nexo naquilo ou não é você perito, né? Ou um assistente técnico. Então, avaliação de nexo profissional. Aqui, o que o sistema vai te espelhar? Ele vai te dizer
que existe um agente etiológico, somente isso. Mas é você, perito ou assistente técnico, que vai mostrar para o sistema se existe nexo profissional ou não. Por exemplo, ele está reclamando de bursite de ombro. Vamos dizer que existe uma empresa que carrega caixas de um lado para o outro. O carregador pode ter bursite de ombro, mas o porteiro não. Então, eles trabalham na mesma empresa. Existe agente etiológico? Existe. Posições forçadas, gestos repetitivos, ritmo de trabalho penoso, vibrações localizadas. Tudo isso pode ocorrer a bursite de ombro. Então, se eu quiser mudar aqui... Então, de existe para não existe, ó. Tá vendo? Então, eu posso mudar isso a qualquer momento, né? Aí, entrando na parte de avaliação de nexo, são os critérios. Essa aba é super importante, porque é aqui que você vai se defender. É essa aba que você vai utilizar essas informações para dizer para os advogados e para o magistrado que existe nexo, não existe nexo, ou existe nexo de concausa, obedecendo esses critérios. Então, a gente tem todos os critérios do mercado. Então, a gente tem aqui habilitar critérios de penteado, tem todas essas informações e a sua conclusão, critérios de Simonin, critérios de Franchini, critérios de Bradford Hill e o CFM, que é do INSS. Então tem todas essas informações aqui que você vai obedecer esse critério e aqui você vai julgar se o que a parte autora está requerendo, ela vai conseguir ou não vai conseguir. Tá? Avaliação de nexo concausal. Vamos dizer que você identificou uma doença de concausa. Como que você vai identificar? Por essa aba, habilitar a avaliação de nexo concausal. Então, respondendo essas perguntas, você vai julgar se é plausível a existência de nexo concausal ou não é existente. Ou você pode fazer uma avaliação livre. Também tem lá o inserir de texto padrão, que é da palavra-chave. Se você já tiver o texto montado, basta colocar aqui, você não precisa ficar preenchendo toda hora. Vamos entrar na parte de valoração do dano corporal. Quando é desnecessária a avaliação do dano corporal, basta clicar aqui, ó. Então, quer dizer, você elimina, você colocou que não existe valoração do dano corporal. Já julgou aqui por aqui. Se existir, você vai colocar no sistema se é uma avaliação de danos temporários ou uma avaliação de danos definitivos. A partir do momento que você define que é uma avaliação de danos temporários, por exemplo, você vai escolher entre habilita déficit funcional, porque ele fica assim, né? Tudo fechado, ó. Né? Tá vendo? Então, a partir do momento que você escolheu que é uma avaliação de danos temporários, aí você vai colocar assim, se é um déficit funcional temporário, ou se é uma incapacidade laboral, ou se é um sofrimento padecido. Vamos dizer aqui que é uma incapacidade laboral temporária. Então, aqui você vai colocar as informações de campo, campo livre de incapacidade laboral, é o que vai sair lá no laudo. Quer dizer, você tem uma capa aqui, né, de valoração. Vamos dizer que é uma avaliação de danos definitivos. Aí você vai escolher entre déficit funcional definitivo, a repercussão de atividades profissionais, necessidade de ajuda ou supervisão, habilita dano estético, se for algum problema de dano estético, e repercussão das atividades de lazer, né? Esportivas de lazer. Foi uma déficit de déficit funcional definitivo, por exemplo. Como que você vai escolher que foi esses 20% aqui? Por exemplo, pelas tabelas nacionais de baremas internacionais, como que você vai colocar essa informação aqui? Ou como que você vai colocar as informações que o sistema solicita aqui, ó? Tá vendo? Aqui você pode utilizar o critério de penteado, escolher lá 1B, 2Bs. Como que você vai colocar essa informação aqui? O sistema te ajuda a partir dessas abas aqui, ó. Então, por exemplo, se ela perder um dedo, a partir do momento que você selecionou, você passa o mouse em cima, ó, o sistema te mostra a amputação no nível da falange distal, tá vendo? Ó? Ou aqui a anquilose ou rigidez, tá vendo? Então, você vai passando o mouse, ele vai te informando. Então, eu tenho esse aqui marcado e esse marcado. Então, o que o sistema está te dizendo? Que a mão esquerda, o terceiro dedo de amputação no nível da falange distal. Um barão europeu, SUSEP, DPVAT, argentino, barão português, Luiz Milenec, barão espanhol. Então, o sistema vai te mostrar e você vai colocar
a informação lá na valoração. Vamos dizer que é um cálculo, problema auditivo. Você vai colocar o exame de audiometria e o sistema vai te retornar as tabelas. O cálculo de visão, você vai informar aqui o exame de Snellen e o sistema vai te retornar também as informações. Cálculo estético, você vai colocar as informações de extensão, largura, localização, relação com rugas ou pregas, qual era o estado anterior, como é que ficou. A partir do momento que você calcula o déficit, o sistema vai te informar qual é o resultado. E o método AIP também. Esse método AIP é interessantíssimo. O sistema vai te informar automaticamente também. Sofrimento padecido tanto pelo método Rousseau quanto pela medicina francesa. Então você vai colocar, o sistema vai te retornar qual é o grau. Se não for nenhum desses, você pode procurar também aqui em demais danos. Então, insere dano, por exemplo. Eu quero procurar algo, ombro, por exemplo. Eu quero procurar a palavra ombro por todas as especialidades. A partir do momento que você manda pesquisar o dano, o sistema vai te separar tudo que é de ombro. Então, aqui você tem a pesquisa. Então, você é uma limitação, tá vendo? O que é de ombro? Perda isolada de rotação, tá vendo? Luxação. Então, todas as informações já possuem o dano inserido nele. Aqui já foram inseridos alguns danos. Ah, mas isso aqui é difícil de olhar assim. Eu posso vir aqui e consultar o dano. Então ele vai pegar esse dano selecionado e vai lá na parte de auxiliar, naquele cadastro de danos, e vai te refletir campo a campo. Tá vendo? Aí você pode voltar, você voltou aqui para o processo. Os quesitos, você pode digitar, colocar aqui Ctrl C, Ctrl V, todos os quesitos, separar por magistrado, advogado, advogado da parte reclamada, parte autora, e aqui a parte de encerramento. A partir do momento que você cadastrou todas as informações, você pode gravar, continuar, gravar e sair, ou gravar e emitir o laudo. Eu recomendo aqui que você gravar e sair, né? E a partir do momento que você já fez tudo, você pode emitir o laudo por aqui mesmo, onde eu te expliquei. Bom, gente, essa é a parte do processo que eu expliquei agora para vocês. Processo de fácil execução, né? É um sistema que é autodidata, quer dizer, todas as informações solicitadas ali vocês podem entender e só inserindo as informações. O resto, o sistema faz tudo para vocês, desde a parte de gestão da informação, gráficos, emite o laudo, emite o agendamento para o celular, faz tudo isso para vocês automaticamente. Então tá, muito obrigado. Qualquer dúvida, conte com a gente, conte com a MedSafe.